Estamos aqui, olá a todos, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Então, nós vamos começar as nossas conversas confinadas. Hoje nós temos, então, a participação do professor Antônio Teodoro, que está aqui a entrar na nossa live. Já temos bastante gente presente e eu queria pedir para vocês isso mesmo, queria que vocês fossem escrevendo no chat, e eu vou fazendo assim, à medida que vocês vão escrevendo, nós vamos colocando aqui online as vossas conversas para a gente tornar isso interativo entre nós, tá bem? Nós vamos fazendo assim. As conversas confinadas, vocês sabem que acontecem todas as quintas-feiras, às 5 da tarde no Brasil, às 9 da noite em Portugal e às 9 da noite de Portugal em outros lugares do mundo, porque nós temos pessoas não só do Brasil e não só de Portugal que estão aqui conosco e, portanto, queremos... uma verdadeira conversa confinada de língua portuguesa em todo o mundo. Exatamente, exatamente. E eu vou deixar-vos com Davi Rodrigues enquanto eu resolvo Antônio Teodoro, que já chega. Davi. Eu não tenho muito para dizer, é só para vos dizer também bem-vindos. Nós estamos a procurar trazer aqui, para conversar connosco, pessoas que são verdadeiros senadores da educação, pessoas que têm, ao longo da sua vida, tido um papel... Às vezes nós até somos um bocadinho críticos, ele acha isto e aquilo, mas são pessoas que são verdadeiros faróis, verdadeiras referências em relação à educação. E tivemos já tanta gente aqui que representam absolutamente marcas que são importantes para o desenvolvimento da educação. Às vezes nós olhamos para os conceitos e dizemos, esses conceitos já estão adquiridos, já toda a gente tem esses conceitos. Porquê é que eles estão adquiridos? Em grande parte por causa do trabalho de muitas pessoas que são verdadeiros marcos, faróis, referências na educação. E é por isso que nós temos este grande prazer de hoje acolher aqui connosco o António Teodoro. Eu vou-lhe chamar António Teodoro, ele é meu colega de curso. António Teodoro, professor doutor António Teodoro. E dizer que o António Teodoro é, sem dúvida, um destes senadores da educação, uma daquelas pessoas que influenciou a educação em Portugal e que, de certa maneira, o que nós temos atualmente e o que nós achamos, aquela expressão inglesa, taking for granted, que nós achamos que é uma coisa óbvia, que não tem, que apareceu simplesmente assim, não apareceu assim. Apareceu por obra, por esforço, por determinação de pessoas como o António Teodoro. E, portanto, as nossas boas-vindas é para o António Teodoro, que vai estar hoje connosco nesta conversa confinada. Apresentar o António Teodoro não é muito difícil, ainda que ele tenha um currículo extremamente longo e diversificado. O António Teodoro, eu diria que é um político inquieto. Político não no sentido partidário, não no sentido, digamos, numa caixinha da política, mas é político no sentido em que ele é uma pessoa preocupada sempre com a sua polis, com o lugar onde ele vive. E ele começou-se a preocupar com isto muito cedo, quando era estudante, sendo líder da Associação de Estudantes. Em 1974 ele é militar, e é um dos militares que fez o glorioso 25 de abril de 1974. A partir daí ele inaugura uma carreira de inspetor-chefe do ensino básico e tem depois uma atuação absolutamente única, que é a de ser fundador e líder do maior sindicato de professores em Portugal. E isso foi uma experiência absolutamente extraordinária para o António Teodoro. Obviamente que ele, mais tarde, no meio de outros percursos,
Ele é diretor do Instituto de Educação da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, em Lisboa, e é também diretor do Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento. E António Teodoro, para além disto, sendo diretor da revista também, da revista Lusófona de Educação, é uma pessoa que tem um nível de publicação, eu diria até inusual, em autores portugueses. Ele acaba de editar um livro na Routledge. Routledge é, digamos, um nirvana dos investigadores, e acabou de editar um interessantíssimo livro nessa editora, e é um livro que nós certamente iremos falar hoje durante esta conversa. E eu penso que já teremos o António Teodoro connosco. É isso, Luz? Já temos o António Teodoro connosco? Hello. Hello. Não, ainda não. O professor Teodoro está com um problema no browser dele, que não permite entrar. Então, ele está instalando outro browser e já entra. Outro browser. Eu vou confessar, vou-vos dizer o que é que se passa. É que nós estamos de um lado do Rio Tejo e o António Teodoro está do outro lado do Rio Tejo. E era muito fácil passar de um lado para o outro. Só que ultimamente, por causa desta coisa da pandemia, têm aparecido golfinhos no Tejo. E estes golfinhos, obviamente, estão a dificultar muito a travessia. Deve ser por isso que a ligação dele não consegue chegar ao lado de cá. Deve ser por causa dos golfinhos. Talvez por causa disso. Mas vamos ver se tudo vai dar certo. Porque ainda temos... Oh, não acredito. António, já disse tão bem de ti enquanto tu não estavas cá. Eu fui ouvir pelo telefone, pelo WhatsApp. Tiveste a ouvir. Fui exagerado. Não foi nada exagerado. Tu és um senador da educação em Portugal, és um senador. Nós não temos Senado, mas temos senadores. A questão é essa. Tudo bem contigo, António? Tudo bem? Vai. Ótimo, muito bem. Bom, olha, nós estamos todos numa jornada brutal hoje. Então, o Davi acabou de sair de um júri de doutoramento. Olha, e eu também, durante toda a tarde. Muito bem. O António também estava num júri, agora. O António, isto só prova que há vida após o doutoramento. Após o doutoramento. Pois é. Depois vim a correr para casa e depois participei numa sessão a partir de Portimão até às 8h15 e fui jantar qualquer coisa para estar aqui convosco agora. Muito bem. Não é desculpa, mas... Não, mas hoje é um grande dia. Eu também estou participando, organizei e estou participando. Estou na comissão organizadora e científica de um congresso, do Encontro Internacional de Sociodrama, pelo Zoom. E, portanto, nós estamos tendo só práticas de sociodrama através do Zoom. Estou aprendendo imenso, está sendo super engraçado. E eu só saí da conferência de sociodrama para estar aqui conosco e receber o nosso querido amigo, colega, professor Antônio Teodoro, dizer que assim, somos mesmo muito, muito fãs do professor Teodoro, por tudo o que faz, pela maneira como pensa e por toda a contribuição que tem a dar. Para além disso, o fato de nós termos eu conheço alguém que publicou um livro pela Routledge, olha só, que maravilhoso, é um grandíssimo feito de muitos anos escrevendo este livro, e nós temos realmente muito prazer de apresentar. A respeito da nossa dinâmica de hoje, isso funciona assim, as pessoas vão colocando comentários, quer no Facebook, quer no YouTube, e à medida que vão colocando os seus comentários, nós vamos inserindo os comentários aqui no texto, para a gente poder, no ecrã, no vídeo, para a gente poder tornar isso bastante interativo, até porque tem muita gente que tem vontade de dar oficialmente um olá ao professor Antônio Teodoro, porque ele deixa muitos filhotes pelo mundo todo, e quer em países de África, quer em países da América, em todos os lugares, e, portanto, temos aqui, então, conosco essa honra enorme de ter o professor
Teodoro? Temos 200 inscrições nesse momento feitas, e temos mais pessoas que estão chegando por aqui, portanto, muito obrigada pela vossa participação. Eu vou, então, dar início a essa conversa, né, e começar por perguntar para o professor Teodoro. Teodoro, eu queria que você pudesse falar um pouquinho da sua trajetória e do seu papel atual na Universidade Lusófona, quer dizer, a sua paragem na Universidade Lusófona, o centro de investigação que coordena, que dirige, portanto, tem nas suas costas um grande centro de investigação, com investigadores a tempo integral, trabalhando só para investigação em educação. Para além disso, enquanto diretor do Instituto de Educação da Universidade Lusófona, teve a magnífica experiência de liderar o processo de confinamento de uma data de cursos e de alunos, e, portanto, nesse momento de transição. Eu queria só citar uma passagem do livro do professor Teodoro, e que, logo no começo do livro, o professor Teodoro diz assim, que o livro é importante porque ele é oportuno. E é oportuno porque ele oferece uma abordagem sofisticada dos alicerces teóricos e detalhados que facilitam, e aqui fica o engraçado da coisa. Ele diz assim, facilitam a compreensão das transições ou das mudanças internacionais que estamos testemunhando hoje. E, por conseguinte, as suas implicações que afetam a construção da educação e da cidadania global. Até parece premonitório essa parte do livro. Eu vou, então, me retirar da conversa e deixar o professor Teodoro, então... Tá, estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Sim, estão todos a ouvir, pode falar. Em primeiro lugar, boa noite a todas e a todos os que estão aí pelo mundo. Muito obrigado à Vindas pelo convite, por estar aqui convosco neste espaço de bate-papo e de diálogo entre todos aqueles que estão a assistir. Eu presumo que o convite que me foi feito foi, ou decorre, ou foi a pretexto do livro recente que eu publiquei em Nova Iorque e em Londres, numa editora que é considerada no campo das ciências sociais, particularmente da sociologia, uma, se não mais prestigiada editora que se publica a nível mundial. Para alguns que estão ligados ao mundo académico, existe uma geopolítica, uma geografia do conhecimento muito marcado. O mundo editorial é dominado por um oligopólio, por um conjunto de 7 grandes editoras mundiais que publicam em inglês, que se tornou a língua de poder, incluindo no campo científico, e que é uma geografia muito desigual, isto é, onde o mapa-mundo quase que esquece o sul global. E, nomeadamente, outras línguas que não o inglês. Eu, que tenho muitos livros, dezenas de livros publicados, sobretudo em português, mas também em francês, em espanhol, alguns outros em inglês, mas não tinha publicado nesta editora. Estava a preparar um livro para publicar em inglês numa outra, recebi o convite
para publicar aqui. Passou a publicar numa editora como esta, implica um processo de revisão por pares. Os colegas que eu não conheço quem foram 4 colegas de topo nestas áreas, tiveram uma avaliação muito favorável do texto e o livro acabou por ser publicado de uma forma muito rápida. Aliás, ele estava previsto para ser lançado no Congresso da Comparative International Education Society, que se realizaria em Miami, quando veio o Covid e que impediu o lançamento físico e a presença física e a presença física no próprio Congresso, que depois só se realizou online. O livro resulta tem um processo, tem um trajeto. Eu, nos últimos 15 anos, coordenei redes de pesquisa, como dizem no Brasil, envolvendo professores, investigadores de várias partes do mundo, da Europa, sobretudo da Europa, União Europeia, e das Américas, sobretudo América Latina. A rede mais importante foi o RIAIP, Rede Ibero-Americana de Investigação em Políticas de Educação, que coordenei desde 2007 e que depois prosseguiu e que mantém algum contato, mas prosseguiu sobretudo até 2014, 2015. Neste trabalho, e a primeira questão referente ao próprio livro é que ele decorre de um trabalho de rede, de um trabalho de cocriação. Embora o livro só a mim me responsabiliza no que diz respeito, nomeadamente, às suas fragilidades, mas é um trabalho de cocriação. Foram muitos anos, muitas horas, muitos debates de aprendizagem recíproca, de colegas provenientes do Brasil, da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Paraguai, da Colômbia, da América Central, vários países da América Central, de Cuba, do México, também da Europa, da Holanda, do Reino Unido, da Espanha, da Itália, etc. Isto é, muitas horas de trabalho conjunto que essas horas foram permitindo construir não apenas um conhecimento relevante, um conhecimento partilhado. E, portanto, o livro sistematiza alguns dos textos, alguns deles trabalhados noutras línguas e depois traduzidos agora para o inglês, e que resultam deste processo de cocriação, deste processo de trabalho em rede, Para esse trabalho tive alguns financiamentos importantes, nomeadamente da União Europeia, que através de um projeto de cerca de 3 milhões de euros, permitiu que 21 universidades e mais de uma centena de investigadores trabalhassem em conjunto durante 3 anos. Esta é a primeira nota que eu gostava de referir. A segunda é que o centro do livro, eu não sei se depois vão colocar, eu penso que se entrarem no site da Routledge conseguem tirar uma parte do livro gratuitamente, nomeadamente a introdução, o prefácio, que é um texto notável do Carlos Alberto Torres, do professor Carlos Alberto Torres, sobre cidadania global. É um texto, não é um texto de circunstância, ele fez-lo propositadamente, penso que ele ainda não tem publicado algumas das ideias que ali desenvolve, e não sei se a conclusão. O livro que está disponível, só há nestas editoras, normalmente saem 3 edições do mesmo livro. Uma edição que está disponível em papel, que é para as bibliotecas, é uma edição muito cara,
que eu penso que está à venda por mais de 100 euros, só se compra pela internet. É uma edição de capa dura, toda ela cozida, que normalmente é adquirida só pelas bibliotecas das grandes universidades para apoio dos estudantes de mestrado e doutoramento e dos investigadores. Tem uma edição em e-book, numa versão para impedir a pirataria, portanto só com um código para e-book, e provavelmente daqui a 18 meses sairá uma edição mais barata, aquelas edições com capa mole e sem colada, portanto sem os custos inerentes a uma edição como está. Mas, portanto, eu penso que se entrarem na Routledge ou na Taylor & Francis e colocarem o título do livro e o autor Contesting the Global Development, basta colocar isto, Contesting the Global Development, eu daqui a pouco coloco o link, apanham uma parte, o índice e, nomeadamente, não apenas a introdução, onde eu explico o processo de construção do livro, porque todos os livros têm um processo de construção, todos os livros têm uma história, e isto... Eu costumo dizer isto, nomeadamente aos meus doutorandos e mestrandos, que é importante que digam como é que constroem aquela narrativa. Este também tem essa construção e tem, repito, o texto notável do professor Carlos Alberto Torres, para quem se interessa pelas questões e pelo conceito de educação para a cidadania global. Mas estava eu a dizer que o livro tem... algumas obsessões minhas dos últimos anos. A primeira obsessão é interrogar o educar para quê? Eu depois sintetizo isso, sobretudo na conclusão, e que, aliás, decorre de uma pergunta que me foi feita há cerca de um ano num colóquio organizado na Universidade do Porto, em que me pediram para eu pensar o que é que ficou 50 anos depois da pedagogia do oprimido de Paulo Freire. E foi a partir dessa reflexão, isto é, puseram uma pergunta de chofre, 50 anos depois, o que é que ficou daquele livro? E uma parte da reflexão que eu apresentei, que fui trabalhando, está presente neste livro, e nomeadamente em todo o livro, e muito em particular na sua conclusão. O que é que eu digo, e que agora, por exemplo, é retomado num relatório excelente que seguramente o David vai divulgar em breve, ou saído da Comissão da Unesco que está a preparar o relatório Futuros da Educação, e que é o seu ponto 1. A educação como um bem comum, a educação como um projeto de justiça social, e que no campo da educação, da ciência e da cultura é um processo de justiça cognitiva, isto é, de permitir que todos, nomeadamente aqueles que têm menos poder, acedam à beleza do conhecimento. O conhecimento é algo, é um bem e tem que ser, e é um bem comum. Isto implica uma concepção que eu tenho vindo a desenvolver, e nomeadamente quando estou com aqueles meus estudantes que estão ligados à educação inclusiva, a ideia de que o centro de um projeto educativo, e vou colocar o adjetivo inclusivo, está no reconhecimento da igual dignidade da condição humana. Da igual dignidade da condição humana. Todos os processos de discriminação, de xenofobia, desde os mais pequenos ao genocídio, aos maiores, partem sempre de um pressuposto. Nem todos os seres humanos são iguais na sua dignidade.
todas as grandes catástrofes da humanidade, sejam o Holocausto, sejam as formas recentes de racismo presentes em várias partes do mundo, assentam sempre no questionamento da questão da dignidade de todos os seres humanos, da igualdade, dessa igualdade. Uma igualdade que comporta a diversidade e que comporta obrigatoriamente o respeito dessa diversidade. Mas, e aqui eu sublinho no livro, nomeadamente no final, muito na educação nos últimos anos, e com razão, e muitos a partir até dos trabalhos como os nossos, aqueles que nos recebem também, o David e a Luzia, têm sublinhado e bem, muitas vezes, a questão da diversidade e o respeito à diversidade. Muito bem, com todo o apoio, diversidade, não apenas de natureza física, motora ou cognitiva, mas diversidade de culturas, diversidade de formas de olhar o mundo. Mas eu neste livro sublinho, a partir de algo que tenho trabalhado com o meu amigo e colega, o Carlos Alberto Torres, e a equipa da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a ideia de que a humanidade tem comuns, há comuns globais da humanidade. Há comuns globais da humanidade. E, portanto, aliás, que está presente também em alguns documentos últimos da Unesco, nomeadamente publicados depois de 2015, há 2 ou 3 documentos onde esta ideia, e a partir até do conceito de educação para a cidadania global, tem sido desenvolvido. Quais são aquilo que nós designamos os comuns globais e que dão a condição humana a todos os seres humanos? E que é altamente importantíssimo para nós equacionarmos a educação, as práticas curriculares, as práticas de sala de aula, e que são 3 P's: planeta, paz, pessoas. Em inglês, planet, peace and people. O que é que queremos dizer com isso? Quais são os comuns globais? Planeta é toda a questão da sustentabilidade e, sobretudo, a superação daquilo que foi o olhar da modernidade. A modernidade entendeu sempre a natureza para ser colocada ao serviço do homem, o homem com letra grande, dos seres humanos. Aquilo que se defende não é esta perspectiva, é que os seres humanos fazem parte do planeta, fazem parte da natureza, portanto não são exterior e portanto fazem, esta primeira que é comum a toda a humanidade é que vivemos num mesmo planeta e que, portanto, a nossa relação com esse planeta, todas as questões que foram colocadas em primeiro plano, nomeadamente pela juventude. A Greta Thunberg é o nome conhecido, mas a juventude trouxe agora, recentemente, para primeiro plano este combate, a questão da sustentabilidade. A segunda é uma utopia. Eu prefiro, aliás, foi o título, eu não costumo usar o conceito utopia, porque utopia significa a terra do nunca, o que nunca se alcança. Eu gosto muito e utilizo muito o conceito de Paulo Freire de inédito viável. Ou seja, é algo que é inédito, que pode ser considerado, entre aspas, uma utopia, mas que é viável. É viável mesmo que seja algumas décadas depois. Seguramente, muitos daqueles que me estão a ouvir, os seus avós e bisavós nunca pensaram que alguma vez pudessem tirar um curso superior. Muitas das mulheres que pudessem ter a autonomia e a liberdade de frequentar uma escola. Portanto, ou seja, para eles era uma completa autonomia, mas hoje faz parte da nossa vida. E, portanto, a paz é um desses inéditos viáveis. Isto é algo que se luta permanentemente. E isso tem as grandes narrativas,
as grandes narrativas, os conflitos, que deixaram de ser globais, como foram as guerras, mas passaram a ser locais e disputados, muitas vezes, pelas grandes potências, por intermédio de outros, mas é também nos nossos contextos de trabalho, muitas vezes, onde existem guerras de baixa intensidade que têm e que põem em causa a nossa capacidade de viver juntos. E o terceiro P é as pessoas. As pessoas têm direito a ser felizes, têm direito a ter uma vida digna e que corresponde a muito. Por exemplo, na América Latina existe um conceito que se aplica inteiramente a este P: bem viver. O bem viver, este equilíbrio entre os seres humanos e a natureza, e este direito de todas as crianças e todos os jovens a viverem, todos os humanos, a viverem num mundo com liberdade, com justiça social e com felicidade. Este P é fundamental para a educação. Nos últimos anos, por uma pressão muito grande e, sobretudo, por uma colonização da economia, esqueceu-se um dos princípios fundamentais da pedagogia, que é a da felicidade daqueles que vivem no meio escolar, que vivem no campo da educação. Isto é, pode-se aprender, deve-se aprender com prazer, mesmo quando esse prazer exige trabalho, exige esforço. Aliás, normalmente, quanto mais esforço, quanto mais trabalho existe, maior é depois o prazer quando se alcançam determinados níveis de excelência, isto no campo do desporto, no campo da música, mas também no campo da aprendizagem simples, dos números, das letras, das fórmulas, do entender a física, do entender a matemática. Portanto, ou seja, este livro insiste muito nesta ideia de bem comum, de justiça social, de uma ideia de que existem comuns na nossa humanidade comum. E que isso é tarefa, não apenas, e muitas vezes não somente da grande política, mas é do nosso cotidiano e, sobretudo, da construção de projetos educativos, de projetos de trabalho com os nossos estudantes, onde isso esteja permanentemente presente. E para finalizar e dar tempo aí para algum bate-papo, dizer que nesta minha preocupação tem havido uma outra obsessão para aqueles que têm estado comigo nestes últimos trabalhos. É que hoje vivemos um mundo interdependente. Um mundo que alguns chamam de globalização ou de globalizações, eu prefiro sempre no plural, de globalizações, muito questionado nos últimos tempos com a subida ao poder, a subida ao poder de governos conservadores, reacionários, em grandes países, os Estados Unidos, o Brasil, na Europa os Brexits, na Itália, na Polónia, na Hungria, portanto com a subida daquilo que em inglês se chama alt-right, a direita alternativa, e que se transforma numa internacional e que põe em causa esta ideia de interdependência, de solidariedade. Isto é, quando um presidente da nação mais poderosa do mundo tenta negociar com um laboratório a exclusividade de uma vacina contra o Covid, vejam a loucura em que isso chega. Não é? Vejam a loucura em que isto chega. Quando, isto que não é nada mais
do que a concretização de programas do American First, ou o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ou o de Itália, o Italy First, o Itália primeiro, ou outras. Portanto, ou seja, esta perda da dimensão de um mundo como uma casa comum e de uma dignidade das pessoas que vão para além da nação, das suas características físicas, portanto, ou seja, como eu te disse, uma das minhas opções últimas são estes processos de regulação transnacional, isto é, como é que estes debates e coisas às vezes tão simples, como o PISA, como estes inquéritos, como estes discursos que são feitos, as organizações internacionais, vão moldando e criando conceitos, formas de ver, etc. E, portanto, o livro tem também uma parte muito importante de abordagem daquilo que na sociologia política se designa por regulação transnacional das políticas. Tem um primeiro capítulo que resultou de um projeto que eu coordenei e que mobilizou para aí uns 100 investigadores, que infelizmente não tivemos condições financeiras de levar à frente, que começa por interrogar quais são os grandes problemas críticos dos sistemas educativos e depois alguns dos grandes desafios. Mas isso eu deixo para aqueles que tiverem a paciência de o ler, de o trabalhar e seguramente de o criticar. Não há nada melhor, o que há de pior para quem publica e escreve é o ignorar. E, portanto, a crítica é sempre bem-vinda. Aliás, o livro resulta de muita discussão crítica, de muitas questões que muitas vezes não temos resposta, de outros olhares que às vezes não estamos a ver, e é de facto, e portanto resulta desse processo e, portanto, para todos aqueles que me estão a ouvir e que tiverem a oportunidade de o ler e de o trabalhar, serão muito bem-vindos as observações, todas e particularmente aquelas de natureza crítica, naquelas que interrogam e, sobretudo, porque a ciência é isso mesmo, é sempre a busca e a procura de melhores respostas. É sempre um processo provisório. É sempre um processo provisório, em que nós andamos permanentemente atrás de melhor compreender as situações para as poder transformar. Ninguém pode transformar nada se não compreender o que é que está a passar. E, portanto, aliás, isso é o centro da sociologia, nomeadamente do sentido que Max Weber lhe deu, que é este profundo preocupação e este profundo enraizamento em tentar compreender os fenómenos sociais, tentar compreender os fenómenos educativos como condição de os poder transformar. Eu não sei, eu estou à vossa disposição para todas as questões, para irmos conversando. Peço desculpa da desarrumação. Eu não sei se já está aí no bate-papo o link para a editora, onde está aquela parte que está livre. Eu calculo que ainda não houve nenhum pirata que fez e que o colocou online, porque aí os estudantes, e nomeadamente os estudantes de doutoramento, sabem, e de mestrado, sabem que existe desde o famoso site russo que pirateia estes livros. Eu presumo que ainda não esteja pirateado, porque se o tivesse também não teria nenhum problema em o dizer. Nós, o nosso interesse principal, nós não somos nenhum saramagos, nem nenhum, portanto esses é que são escritores profissionais. Os nossos direitos de autor são, como e o David sabe bem, são limitadíssimos e, portanto, nós não escrevemos por os direitos de autor. Muito obrigado também, estou à vossa disposição para todas as questões que queiram colocar. Antônio. Sim, não, eu vou colocando aqui no ecrã algumas questões que vão chegando
pela internet, e há aqui o Daniel Carlos Estevão, que pergunta assim: professor, como transformar a escola, além de um lugar de formação integral dos nossos alunos, em um lugar prazeroso e bonito? Esta é a pergunta de $1 million. $2 milhões para essa Eu pergunta. hoje, numa sessão que já fiz há pouco, que terminei, e que quando se debate esta questão, perguntas como esta, do futuro, qual é o que é que nos espera, eu digo sempre uma coisa. Aliás, que é sempre lembrada por um nosso comum amigo, o António Nova, o António Sampaio da Nova, é que não se pode pensar o futuro sem conhecer e sem conhecer a densidade histórica dos processos sociais. Muita desta discussão hoje existente, em que normalmente se vai buscar palavras novas, que em geral se vai buscar o inglês, como se fossem processos muito novos, a história da educação, a história da pedagogia está cheia e que nós muitas vezes desconhecemos pura e simplesmente e andamos sempre a querer inventar a roda. E, portanto, a primeira questão que para o Daniel é o seguinte: na história da educação, desde o princípio, final do século XIX, princípio do século XX, eu estou a lembrar-me agora, por exemplo, dos trabalhos de John Dewey. Estou a lembrar-me das pedagogias da Pestalozzi, do Froebel, etc., em que procuram precisamente essa ligação. Estou-me a lembrar, por exemplo, do conceito de trabalho-jogo de Freinet, de como organizar uma sala em que aquilo que ele chamava o trabalho-jogo, de organização, que seja simultaneamente um elemento onde o trabalho perca a conotação que lhe foi dada, eu presumo que estão muitos brasileiros, isto é, em sociedades que foram escravocratas até muito tarde, ou que são de dominante católica, o trabalho aparece como um castigo, não como o elemento fundamental que nos deu a humanidade. Nós hoje somos seres humanos porque os nossos antepassados, hominídeos, se conseguiram levantar, libertar as mãos. E ao libertar as mãos conseguiram construir utensílios. Ao construir esses utensílios, foram desenvolvendo o cérebro. E essa relação, que é extremamente recente na história da Terra e da humanidade, é que nos tem permitido progressivamente ganhar esse sentido humano. E, portanto, eu sou daqueles que defende que a educação é uma forma de trabalho. Só que a forma de trabalho não tem de ser algo penoso, em que eu, como está, aliás, na tradição católica, mas que foi recuperada pela Reforma protestante, nomeadamente, e depois pelo marxismo, o trabalho é aquilo que nos torna verdadeiramente humanos. E continua a ser, mesmo nas nossas sociedades, o elemento principal de construção de uma identidade e de construção da nossa sociabilidade. E vejam agora, nestes tempos de teletrabalho, de paragem das escolas, como nós estamos desejosos de voltar a estar com os outros, a estar em conjunto, e, portanto, este isolamento, mesmo continuando a trabalhar, é um elemento que nos torna mais pobres. Eu recomendava ao Daniel, se me permite, por exemplo, ler Celestin Freinet e todos os trabalhos da Escola Moderna, de como se pode organizar o trabalho das crianças e onde a organização desse trabalho pode ser um elemento prazeroso. Muito bem. Luz, tens mais questões para colocar daí ou eu avançava daqui?
Alô? Pode avançar. Olha, António, esta questão entrou, eu tinha uma questão para te colocar, eu acho que fizeste uma excelente apresentação do teu livro e, sobretudo, mostraste uma coisa, que um livro, quando se acaba de escrever, já começamos a escrever outro, não é? E tu já estavas a desenvolver, certamente, temas para além daqueles que tu sintetizaste no livro. Mas eu queria regressar ao título do teu livro, contestando o desenvolvimento global e sustentável da educação inclusiva, contestando. Qual é a tua contestação disso, António? Eu vou-vos fazer uma confissão. O título do livro não era este. Pronto. Mas agora tens que o defender. Agora é. Agora é. Não era este. Bem me parecia. O título do livro, este título foi o editor-chefe que propôs. Ora bem. E eu não lhe resisti e deixei ir. O livro tinha... Deixa eu pôr a questão de outra maneira, sem ser através do título. Não, mas eu vou responder à questão. E eu presumo qual era a ideia deles. Eu presumo, mas se quiseres coloca a questão para eu te colocar. A questão é talvez uma questão mais geral e que não se prende só com o título do livro, não é? Mas muitas vezes, quando nós falamos na educação inclusiva, e é o título que está no título do teu livro, existe uma perspectiva benigna em relação à inclusão. Dizer, a inclusão é uma coisa boa, fantástico, a solidariedade, a humanidade, etc. E faz-nos falta uma visão crítica, uma perspectiva crítica sobre a inclusão. E eu penso que, de certa maneira, o teu livro, eu tive a oportunidade de o ler e de dar um feedback sobre ele e de como eu gostei dele, mas certamente o teu livro dá-nos também esta perspectiva crítica, na perspectiva de nós olharmos para a inclusão não só como uma coisa que é benigna, que é boa em todos os seus aspectos, que veio à Terra para fazer toda a gente feliz, mas que no meio da inclusão passam imensas contradições, dificuldades, perplexidades, deficiências, etc. O que é que tu achas disso, António? Como tu sabes, o papel, e tu fazes isso, não apenas e fizeste, o papel da ciência é desocultar as contradições. E muitas vezes, e nomeadamente este conceito de educação inclusiva, transformou-se naquilo que em inglês chama uma buzzword, uma palavra que se diz tudo e não diz nada, e muitas vezes esconde as maiores segregações, nomeadamente a de legitimar que uma parte importante das crianças não aprenda nada. Que não aprenda nada e que tenha respostas onde a dimensão da aprendizagem, do cognitivo, é abandonada em nome de várias outras coisas. Portanto, aquilo que eu desafio sempre os meus estudantes e de alguma forma procuro fazer no livro é aquilo também um teu mestre, e também familiar, o Steve Storer, Stephen Storer, chamava, e tem aliás um livro com o Magalhães, com esse título, Levantar a Pedra. Com a Luísa Conceição. É com a Luísa, esse é ou é com o Magalhães? É com a Luísa. Levantando a pedra. Isto é o nosso papel, é o de levantar a pedra, porque nós quando passeamos numa praia e vemos uma pedra, aquilo parece uma pedra imóvel, que não tem vida, mas se nós levantarmos a pedra, por baixo existem bichos, existe umidade, existe mundo. E o nosso papel nas ciências sociais, na educação em particular, é de levantar essa pedra, é questionar as evidências, que aliás é também um outro título de um livro do Novo, que é Evidentemente. Isto é, o que normalmente é evidente em educação, mente. Ou seja, é uma falsa asserção. E, portanto... O que é que está por baixo da pedra da inclusão?
O que está por baixo da pedra da inclusão, está por baixo da pedra da inclusão é, por um lado, um sentimento muito que eu partilho de dar humanidade a todos os seres humanos. Isso eu aprendi, aliás, muito, foi num congresso da pró-inclusão, um notável discurso, foi talvez a melhor abordagem do ponto de vista conceptual que eu assisti sobre a questão da inclusão, do Laborinho Lúcio. Não sei se te lembras. Lembro, perfeitamente. Longo, bastante longo, de uma riqueza conceptual imensa, em que ele pega na questão da inclusão a partir dos direitos humanos. Exatamente. Lembras-te disso? Portanto, perfeitamente. De um lado... O Laborinho Lúcio, desculpa só, levantou aí uma questão notável, em que ele dizia que a inclusão está profundamente ligada ao sucesso, porque ele dizia que é absolutamente perverso nós obrigarmos uma criança a ir à escola, porque existe escolaridade obrigatória, para ela terem sucesso. Isso é absolutamente injusto. Ele disse isso nesse discurso, que foi realmente... Sobretudo fez uma abordagem a partir em que ele vem ao século XVIII, vem buscar toda esta questão. No fundo, foi aquilo que eu comecei por dizer, que ele disse de uma forma melhor, da igual dignidade da condição humana e como nós conseguimos garantir essa igual condição humana. Portanto, de um lado, isto inequivocamente. Mas do outro lado também está muitas vezes respostas que perante a dificuldade dos processos ficam pelas palavras, ficam e que criam uma espécie de capa de açúcar que esconde as formas mais discriminatórias e um olhar benevolente, mas muito, que é próprio também de muitas culturas, onde se privilegia muitas vezes a caridade e não a justiça social. Muito bem. Eu penso... Na educação, sem aqui o paralelo, aqui a minha batalha não é pela caridade, é pela justiça social. E também na inclusão há muitas respostas que são... Aliás, o Stohr, nesse livro e outras, fala em algumas formas até de intermulticulturalidade, que são de tolerância e não naquilo que ele chamava uma intermulticulturalidade crítica, que nos permite, com tensões evidentes, dialogar entre culturas e criar escolas que sejam mestiças e poliglotas. Exatamente. Que é uma expressão muito bonita de penso que ele já morreu, do Jacques Ardoano, que dá bem esta ideia da importância da mestiçagem e da ideia da escola partilhar várias línguas. Estes são processos conflituais, e não tem nada contra o conflito, tem é que ser um conflito que permita construir e permanentemente fazer este levantamento da pedra para não nos deixarmos ficar pelas buzzwords, por estes conceitos com açúcar, mas que escondem por baixo realidades às vezes muito penosas. É verdade. É verdade, sem dúvida, António, porque nós encontramos muitas vezes esse discurso que é, como tu dizias, coberto de açúcar, não é? Em relação à inclusão, e ainda, olha, no Global Monitoring Report, que saiu há 2 dias da Unesco, falava-se exatamente dessa questão, é que uma perspectiva de inclusão que seja mal dirigida, que seja mal acolhida pelas escolas, acaba por se tornar numa perspectiva de exclusão, não é? Isso acaba por ser uma justificação adicional para a exclusão, porque certamente vai evidenciar, vai tornar mais claras, vai desnudar ainda mais as desigualdades e, de certa maneira, legitimá-las e torná-las
praticamente definitivas, não é? Isso é muito importante, essa questão que tu apontas, não é? Muito bem. Temos aqui um problema, que o professor Teodoro saiu da ligação. Ele saiu, mas não foi nada que eu disse, não? Já está de novo, já está de novo. Ok. Peço desculpa. Entrou água na ligação. Não, entrou água na comunicação, desculpem. Eu coloquei aqui numa janelinha que estava a ver, mas olha, essa janelinha... Eu nunca trabalhei com este programa. Como sabem, vocês sabem, a Luzia sabe isso bem, agora as universidades estão a trabalhar com o Zoom. Com o Zoom, não é? Portanto... Isto é outra. E esta é outra. Eu estou aqui com... António, antes da pandemia nós nem fazíamos ideia que havia tantas coisas para trabalhar. O Classroom e o Teams e isto tudo. Luz, temos perguntas das nossas... Temos várias perguntas aqui. Então. Eu talvez colocaria algumas delas no ecrã aqui e depois vocês escolheriam o que responder. O António escolheria, não é? Podia escolher, podíamos colocar algumas aqui. Eu acho que tu devias formular as questões. Nós estamos quase com 1 hora já da ligação. Devias selecionar 2 ou 3 e colocar. Talvez, digo eu. Tem algumas que eu fui colocando no visor enquanto o Antônio já estava respondendo sobre aquele assunto. Portanto, já se considera que aquela pergunta está respondida. Eu vou colocar aqui, então, uma que diz assim, essa também é gigante, mas, professor, o que há de mais atual na pedagogia do oprimido do nosso Paulo Freire? A educação é um inédito viável? Há uma outra pergunta aqui, que é esta. Professor, nesse contexto de educação global, em que os organismos internacionais buscam um padrão, nós estávamos falando do comum, né? Buscam um padrão para um contexto diverso, porém esse diverso é ignorado, é possível construir o inédito viável? Depois, que mudanças podemos ver na educação quando o Covid terminar? Será que vai ficar tudo na mesma? É uma outra pergunta. E uma penúltima, porque eu tenho uma também. Concordo com o professor, a inclusão pode ser enganadora e facilitista. Qual é a intenção política que está por trás? A quem serve este conceito? E eu vou mandar aqui uma pergunta aqui, Antônio, que é, dentro dessa questão de mudança, e foi tão interessante ver, logo na abertura do seu livro, falar sobre a questão da mudança e da transformação que está acontecendo agora, e que eu disse que isso parecia até premonitório, e nesse momento nós estamos durante talvez o mais longo momento de transição, nós não estamos num ponto de mutação, nós estamos numa faixa de transição, nós estamos vivendo uma transição que normalmente quando as coisas transitam, a gente pensa, por exemplo, mudou para um outro país, passou de ano, faleceu, então são momentos pontuais de mudança. Aqui nós estamos numa faixa de mudança, numa fase prolongada de mudança e de alteração. A Universidade Lusófona, para fazer essa transição, teve que entrar nessas tecnologias todas. Então, é o StreamYard, é o Zoom, é o Classroom, é tudo isso. Eu sei que há cursos ou vários cursos da Universidade Lusófona vão entrar em Blended Learning, a era do Blended Learning. Portanto, logo no próximo ano, as inscrições agora estão abertas, não é? E já no próximo ano muitos cursos vão entrar em presencial e não presencial. Será sempre presencial. Sobre exatamente, presencial como agora, né? É sempre presencial, pode ser, é presencial físico e presencial à distância, e pode ir articulando as duas coisas, mas é sempre presencial. Desculpa, eu estou interrompida. Chutava para ir, Antônio, e saio para deixar o palco. Tá bem, então
Eu vou começar por uma resposta muito simples, foi logo a primeira. O que é que fica 50 anos depois da pedagogia de Freire, da pedagogia do oprimido, de Freire? Aquilo, a minha resposta, fica a preocupação com a justiça social. Fica com a preocupação que a educação deve ter sempre no centro esta dimensão que o Freire, na linguagem da época, chamou dos oprimidos, aqueles que têm menos voz, aqueles que não têm poder, em que a escola, em que a educação, a escola, pode ser, para muitos, quase a única forma de superar o destino que lhe estava traçado, de aquilo que ele chama conscientizar, utilizando uma expressão que os brasileiros traduziram de empowerment, de empoderar. Fica-nos a ideia de que a educação pode não ser apenas um elemento de reprodução das desigualdades, mas também um espaço de luta, de construção de sociedades mais justas e de permitir, nomeadamente, àquelas crianças, àqueles jovens que vêm de meios em que têm o destino traçado de alguma forma, mas contribuir para superar esse destino traçado. E aqui a ideia de justiça social e cognitiva como equidade, como distribuição de capacidades, como reconhecimento das culturas, O que é que fica para estes tempos? Para o pós-Covid? Eu desafio a lerem as 9 ideias que a Comissão Internacional da Unesco lança para debate. São 9 ideias interessantes, limitadas seguramente. A Comissão é constituída por personalidades muito diferentes e, portanto, é sempre difícil chegar a um consenso, mas tem algumas pistas interessantes, nomeadamente a primeira, logo, o reforçar a ideia da educação como bem comum. David, se tu te lembras, os documentos anteriores da Unesco punham a questão como interrogação. Será que... Era como interrogação, portanto significa que eles perante isto passaram da interrogação, quando uma organização internacional como uma interrogação, quer dizer que no seu interior a questão está em disputa, não é consensual. E este ponto, isso é muito visível também na questão da saúde e dos serviços públicos. Os países que melhor resistiram e que melhor estão a resistir à pandemia são aqueles onde os serviços nacionais de saúde, onde a questão da vida, da educação é considerada não um valor de mercado, mas um valor que não tem custo e que faz parte da nossa vivência. E com uma característica importante, que aliás foi, como todos sabem, ou grande parte sabem, eu não sou religioso, não tenho crença religiosa, mas no caso do 10 de junho, o cardeal Tolentino, ao reforçar a questão da solidariedade das gerações, mostra o centro do que é hoje também uma das questões centrais, até nas respostas à questão do Covid. Para finalizar a questão da Luzia, isto é, estes tempos em que nós perdemos, não perdemos totalmente, mas fomos perdendo o contato físico com os nossos estudantes, foi também um tempo que permitiu, aliás o David há pouco referia, nós nunca descobrimos tantos meios, fizemos uma aprendizagem acelerada, mais rápida do que todos os cursos de formação existentes.
Verdade. Nós aprendemos mais eficaz. mais eficaz, isto é, para trabalhar com os nossos orientandos, para fazer reuniões, para poupar o planeta, isto é, quantas deslocações nós fazíamos desnecessárias, às vezes só para nos martirizar, portanto, ou seja, mas obviamente nada vai substituir o presencial, e até porque muitos destes meios não estão acessíveis a todos. Não estão acessíveis a todos. Não é só pela inexistência. Eu dizia ontem uma jornalista do Diário de Notícias, amanhã, para quem é português e que está a assistir, todos os jornais vão ter na primeira página a questão dos rankings das escolas. Portanto, preparem-se que amanhã vai ser dia de rankings em Portugal. Mas, portanto, eu dizia que não é apenas o problema dos equipamentos. A questão da habitação é central. A questão dos pais e das mães e da forma ou não de acompanhar as crianças, ou seja, a distinção não é só por ter o equipamento ou não ter. Isso é logo a primeira distinção. Mas, obviamente, todos os problemas habitacionais entram logo de seguida. Todos os problemas, todas as diferenças de capital escolar e cultural das famílias é logo a questão central que distingue. E eu chamava a atenção, por exemplo, como as políticas também se fazem de silêncios. No caso de Portugal. No caso de Portugal, o primeiro desconfinamento começou, no caso dos estudantes, por aqueles que iam ter exames. Não é? Mas podia ter havido um outro, ou até em alternativa a este. As crianças que em casa não tinham condições para ter ensino online. Isto é, a política não tem um só caminho, tem opções. Tem opções. E houve grupos de emergência, escolas para dar resposta de emergência. Mas não foi equacionada nenhuma política pública para dar respostas de emergência. Para quem sabe, aqui a 5 km de onde eu estou, do bairro da Jamaica, do conjunto de situações, quando a 500 metros, menos de 500 metros, tem uma excelente escola que poderia dar resposta de emergência, até para o ensino à distância, com professores presentes, poderiam ser voluntários, poderiam ser mais jovens, etc. Mas essa questão não foi equacionada. A política faz também muitas vezes de silêncios. Obviamente que a questão dos exames tem força na opinião pública. Os jovens que em casa, filhos de imigrantes, de trabalhadores pobres que nunca confinaram, continuaram, não há teletrabalho para eles, esses não foram considerados prioritários na política pública. Mas, portanto, estava eu a dizer que estes meios, nesta altura, apareceram muitos meios. E, portanto, nós, na universidade, no próximo ano, vamos ter, nomeadamente a nível de mestrado e doutoramento, os nossos cursos em blended learning, ensino misturado, chamemos-lhe assim, entre a distância e o presencial, tanto para aqueles que habitam em Lisboa, como eventualmente para aqueles que habitam no hemisfério sul e depois têm disponibilidade para vir presencialmente nas férias que têm em janeiro. Provavelmente em janeiro vai ser muito difícil pelas questões da evolução da pandemia, mas em julho de 2021, portanto terminando e fazendo uma parte do curso presencialmente e permitindo um contato direto com projetos, com a realidade educativa e, portanto, nós vamos potenciar ao máximo, porque estes meios também permitem uma maior individualização dos percursos. Estes meios são meios também que permitem um tratamento mais individualizado, estar com o grupo A, com o grupo B, gerar formas de trabalho síncrono e assíncrono, e obrigaram muitos professores a construir materiais,
gravar matérias e a estabelecer outro tipo de laços. Também estamos todos a aprender, muitas vezes, mas isso é o nosso papel, porque nós não somos profissionais do ensino, somos profissionais da aprendizagem e aprendemos toda a vida, não é? Toda a vida e portanto e neste campo, olha, eu até vou também uma confidência, vou organizar agora um seminário de doutoramento que se chama Os Clássicos da Educação. Vocês não calculam o trabalhão que aquilo me está a dar. Vou pegar no Rousseau, no Marx, no Weber, no Dewey, depois nos da educação e das ciências sociais, são 10 autores. O trabalhão que aquilo me está a dar. Mas está a dar e vai ser um está a dar um gozo, porque está-me a obrigar a reler aquelas coisas todas e a fazer um esforço que é fundamental para os nossos estudantes e que muitas vezes eles não valorizam. É que nós temos uma memória. Nós temos uma memória. A ciência social tem uma memória. Há um conjunto de autores, um conjunto de contributos que moldaram a nossa forma de viver. Eu estou a pensar no Rousseau e o contrato social, que é uma coisa que é a base da nossa convivência. Mas isso é uma coisa muito nova na vida da humanidade. E se romper esse contrato social, é a selva social. E esta ideia de que muitos jovens muitas vezes consideram, por exemplo, que a igualdade de homens e de mulheres, e são coisas adquiridas. Não são. São conquistas. Eu que vivi uma parte da minha vida numa ditadura, em que o meu primeiro livro foi retirado da tipografia, foi apreendido pela polícia política, porque era tão subversivo, porque abordava os salários dos professores. Portanto, que vivemos estes tempos, é fundamental que eles não voltem atrás. E isso é uma construção permanente e é uma construção cotidiana na nossa ação. Ele está aqui a mostrar o Émile et l'Éducation. Vocês, para quem já não lê francês, isto é para nós, David, isto é para a nossa geração. Na internet tem a tradução brasileira ou a tradução portuguesa, penso que integral. Isto é um livro histórico, António, de 1884. E é o original, ou quase o original, não? O original é de quando? É das primeiras edições. Muito bem, depois podes... Tu encontraste isto num sebo, foi? Em França? Sim. Não foi revista. Tipo catecismo. António, eu coloquei um comentáriozinho aqui no chat e eu coloquei aqui na telinha que é assim, que tal convidar o professor Teodoro para dar uma aula desse seminário nas conversas confinadas? O que é que vocês acham, gente? Quem acha uma boa ideia, põe um joinha aí. Mas e depois falamos. Assim a gente rouba o professor Teodoro para a gente e ele pega essa aula dele e a aula inaugural dessa disciplina de seminário fica uma aula aberta aqui com a gente. Falamos. Quem acha uma boa ideia? Não, é que estes seminários têm uma característica, é que os estudantes que vão participar, e não são muitos, vão ter que ler muito. Antes de cada sessão, vão ter que ver filmes, vão ter que ler, porque eu só os aceito a participar se tiverem lido uma série de questões. Eu já disse a alguns, que aliás, aqueles mais honestos e menos atrevidos, já disseram ao professor, eu não tenho tempo, não vou participar neste, porque uma das condições é que quando formos trabalhar Hannah Arendt, que foi uma autora onde eu trabalho esta dignidade da condição humana, vão ter que ver o filme, são 1h30 de filme, vão ter que ler uma parte do livro A Condição Humana, para podermos discutir, porque estes são seminários de debate, de aprofundamento, e portanto eu terei imenso gosto em conversar convosco, mas este doutoramento é mesmo uma coisa em que eu já disse aos meus estudantes, quem vem para ouvir, aquela coisa de ir ouvir, aqui não
Ali não, ali é para trabalhar no duro e discutir e analisar e compreender os argumentos dos autores. Nós não podemos nunca criticar alguém se não construirmos, se não compreendermos quais são os argumentos, como eles veem o mundo, e como é que esse ver o mundo, por exemplo, nos conduz àquilo que temos aquela palavra pomposa que é o quadro teórico, mas não, que é uma simples, que é o dizer como é que nós educamos os nossos olhos para compreender aquilo que nós vemos, não é? E estes autores ajudam-nos a educar os nossos olhos, os nossos sentidos, para podermos compreender aquilo que nós muitas vezes temos, os chamados dados, para primeiro construir os dados, mas para depois os ler, porque senão os números não falam por si, as entrevistas não falam por si, é preciso... Os dados é preciso comprá-los, não é, António? Comprá-los para ler não é nada dado, é tudo comprado. Comprado não são nada dados, são construídos. Aliás, o Pierre Bourdieu não gostava nunca da expressão coleta, como o processo é sempre um processo de construção dos dados e nunca de coleta dos dados. Uma arma, apanhá-la, recolhê-la, não vou recolher. Ele recusava e criticava o uso, por exemplo, nos livros de metodologia, da expressão coleta como um ato passivo, como se os números, os dados por si falassem e não estivessem eles próprios imbuídos do olhar teórico, da espessura, dessa espessura teórica. Muito bem. Já passou bastante a hora, não foi? Acho que sim. A luz verá, que a luz é que está no comando. Está no comando. Como é que a gente para uma conversa dessa, não é? É horrível. A gente marca outra depois. Antônio, muito obrigada. Tá? Muito obrigada por essa presença, muito obrigada por essa participação. É sempre uma pessoa que nos ilumina e que nos deixa com mais vontade, com vontade de mais. Eu queria partilhar a experiência pessoal, o professor Antônio Teodoro, para além de tudo, para além de toda essa pessoa que pensa de uma maneira tão clara, tão brilhante, é também uma pessoa fantástica para se conviver, é uma pessoa que tem uma liderança docílima, e que nos empurra para a gente ser aquilo que a gente é de melhor, o que é fantástico num líder. O professor Teodoro sabe buscar na gente o melhor que a gente tem para nos levar para o nosso próprio caminho, e acho que isso é realmente uma qualidade de ser humano com 3 P's, né? Que vê mesmo para as pessoas, né? Com paz, com 5, né? Prosperidade, paz, boa. Vamos lá, passa à frente. Senão eu... Muito obrigada, Antônio Teodoro. Foi um prazer, boa noite a todos que aí estão. António, um grande prazer, muito obrigado. Grande abraço. E, como diria lá o Raul Solnado, lembrem-se, por favor, mantenham-se saudáveis. Por favor, mantenham-se saudáveis. Este é o melhor desejo que a todos apresento. Obrigado por convite. Obrigado, boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, essas foram as nossas conversas confinadas de hoje com o professor Antônio Teodoro, né? E eu queria deixar o aviso para vocês que os certificados, para quem fez a inscrição na plataforma do Simpla, os certificados, então, vão ser enviados para vocês. E queria também dizer que, para a próxima semana, nós teremos aqui, já confirmado, e já está aqui no nosso, tanto no YouTube, já está no Facebook, estará já o link para as próximas conversas confinadas da semana que vem, em que nós vamos receber a professora Eugênia Tavares e a professora Ana Moreira, as duas diretoras da Escola da Ponte,
que nós, como vocês sabem, aqui em Portugal, nós estamos terminando o ano letivo, é a nossa última semana do ano letivo, e vamos terminar, então, o ano letivo de Portugal, recebendo as diretoras da Escola da Ponte para nos contar sobre a Ponte em tempos de pandemia. Já está divulgado, já está na plataforma do Simpla, para quem quiser fazer a inscrição. O certificado de hoje é certificado pela Vindas Educação Internacional e pela Universidade Lusófona de Lisboa, com quem a Vindas tem parceria. A Vindas, vocês sabem, é a maior microempresa de Portugal, em que eu e o Davi, é um projeto meu e do Davi, e a Vindas também tem parceria com a Escola da Ponte, e o certificado, então, da semana que vem, com a vinda das professoras Eugênia Tavares e Ana Moreira, também vai ser certificado pela Vindas, em conjunto com a Escola da Ponte. Estamos aqui todos muito felizes com essa possibilidade de continuar, a Vindas continuar exercendo o seu papel social e educacional e chegando até todo mundo. Muito obrigada, agradeço que partilhem este vídeo com as outras pessoas e nós esperamos por vocês aqui na semana que vem, na mesma bate-hora, no mesmo bate-local. Aliás, o bate-local pode mudar, seja qual for, mas na mesma bate-hora, onde quer que estejamos, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.